Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a história do móvel moderno brasileiro com o historiador e pesquisador Jaime Vargas. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Jaime, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço pelo convite e pela lembrança do meu nome para participar com vocês. Jaime, o que é o móvel moderno brasileiro? Essa é uma pergunta bastante ampla, Jorge, e vou tentar pensar nas principais características, né? Porque foi uma produção complexa e bastante importante. É um mobiliário que foi produzido no Brasil aproximadamente do final dos anos 20 até o final dos anos 60, começo dos anos 70. E ele surgiu muito em proximidade com o movimento modernista brasileiro, que estava se impondo nesse período, né? O Brasil do século XX foi um país que se transformou muito. As transformações foram de alcance amplo, desde a estrutura econômica, a estrutura social, também as formas de expressão política, né? E havia, consequentemente, um impulso para a modificação também nas formas de compreender a realidade, de expressar a realidade, de produzir cultura. E esse impulso, esse anseio se refletiu no desenvolvimento de uma vertente do projeto modernista aqui no Brasil. O projeto modernista, ou movimento modernista, era um fenômeno internacional que ocorreu em vários países, né? Desde o começo do século XX, final do século XIX, começando principalmente na Europa, mas se generalizou bastante. E era um movimento que concebia uma linguagem internacional, mas que se adaptasse e que expressasse conteúdos locais. E isso foi o que aconteceu no Brasil, que se desenvolveu uma vertente interessante da linguagem modernista. E isso foi assim, meio que o fulcro da produção cultural do Brasil na maior parte do século XX. E o móvel moderno se desenvolveu com muita proximidade desse movimento, por vários motivos, né? Um deles é que não havia a figura do design no Brasil no começo do século XX. Não havia formação de design no Brasil. Não havia escolas, né? Então, os criadores do móvel moderno foram, na verdade, autodidatas. E eles aproveitaram a formação que eles tinham em outras áreas, inclusive a atividade que eles tinham em outras áreas, para orientar a criação de mobiliário que eles faziam, principalmente artistas e arquitetos, né? Nesse motivo, eram artistas modernos, arquitetos modernos que passaram a produzir também o mobiliário. E era uma tendência internacional também. Fora do Brasil, os grandes arquitetos modernistas, como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, fizeram peças de mobiliário também. Então essa é uma característica importante, o móvel moderno como parte do movimento moderno brasileiro e do desenvolvimento da linguagem moderna no Brasil, né? Outra coisa é como essas empresas que fizeram o mobiliário moderno, como elas se organizavam. Eram empresas principalmente de médio porte, pequeno ou médio porte, muitas vezes surgiam em torno do autor, do designer, e que era muitas vezes também um empresário, né? Muitas vezes sem vocação para empresário, mas ele acabava, pela precariedade, pelo estado incipiente do móvel moderno nesse período, ele acabava também assumindo a posição de empresário, de gestor, né? E outra característica do modernismo, principalmente no design e na arquitetura, é a indústria. Se nós pensarmos o que é a era digital de hoje em dia, se pressupõe que a era digital está transformando o mundo, está transformando a realidade, a sociedade, esse foi o papel da indústria no século XX. A indústria era o grande agente transformador da economia, da realidade, da sociedade. Então, também na arquitetura, os materiais, as técnicas construtivas,
industriais foram muito importantes para o desenvolvimento da arquitetura moderna. E a mesma coisa no design. O design ele seguia o que a gente pode chamar de uma estética da era industrial. E eu vou até me estender um pouco mais nesse ponto, porque a indústria surgindo no meados do século XVIII, final do século XIX, em princípio, as artes aplicadas, as artes do dia a dia, houve uma resistência em relação à indústria. Se achava que a indústria iria degradar a qualidade dessas artes, desses produtos, que eram, na verdade, resultado do trabalho de artesãos. Às vezes, artesãos muito habilidosos, muito bem formados. Então, houve uma resistência, que a indústria iria fazer declinar a qualidade dessa produção, a chamada arte aplicada, né? Que é o que a gente chama de design, artigos do cotidiano. Né? E isso tem um movimento Arts and Crafts na Inglaterra, que é muito forte nesse sentido, revalorizar o artesão, revalorizar a qualidade dessa produção, que os móveis estão incluídos. Só que, por ser uma atividade artesanal, era uma atividade cara, de pouco... Quando ela tinha qualidade, ela tinha que ser cara, e tinha produzido em pequenas quantidades. O movimento modernista mudou muito esse conceito. Produzir industrialmente, com uniformidade, mas produzir peças que tinham uma autoria. Elas se adaptavam às técnicas de produção industrial, elas eram formalmente mais limpas, sem ornamento, com leveza formal, isso era fundamental na estética industrial, mas elas eram feitas com uma criação, era uma expressão também da criatividade, elas tinham uma expressão artística também, né? E não eram simplesmente um produto projetado de qualquer forma, elas eram projetadas como se fossem obras de arte também. E isso acontece no Brasil também. O Brasil, os móveis modernos, isso em geral, eles trazem essa estética, essa aparência, a forma se aproximando da função, a leveza, a ausência de ornamentos, as linhas puras, né, com atenção formal. Só que, ao mesmo tempo, essas empresas que eu mencionei, que eram empresas pequenas, médias, elas não eram indústrias, né? Elas não conseguiam se constituir como indústrias, embora houvesse essa intenção, esse desejo de produzir industrialmente. Até produzir industrialmente também era democratizar essa produção, democratizar a criação artística, né? O Bardi, nos anos 50, e a Lina, eles vão dizer o design é a arte do futuro, porque ela produzida em grande quantidade vai levar a arte para um número muito maior de pessoas. Também na utopia modernista, a democratização era muito importante. Só que no Brasil, a gente estuda essas empresas, elas eram empresas médias, eram mecanizadas, mas como oficinas, não eram indústrias, né? Você distinguir a indústria da fábrica, a indústria produz em larga escala, produz em série, ela usa equipamentos de alta produção, né? A fábrica pode ser uma oficina, pode ser uma mecanização. Então, tem uma frase do Tenreiro, que é o designer mais importante imobiliário moderno, em que ele diz: eu gostaria de ter produzido em quantidade, com máquinas industriais, mas eu não tinha capital para isso, né? Por isso é que eu não fiz. Na verdade, a produção do Tenreiro é a produção mais próxima até da produção artesanal. Então eu pensei, bom, então é por isso que o móvel brasileiro tem essa ambiguidade, essa contradição, que é uma das características dele, entre a estética industrial e a produção semi-artesanal, semi-industrial. Mas pensando no começo do século XX, nós tivemos indústrias que produziram em larga escala um móvel pré-moderno, não é um móvel moderno, um proto-moderno, né? Como as camas patente, as indústrias Simo. Só que a diferença é que eram móveis populares, com pouco conteúdo autoral. Então havia mercado para esses móveis que eram pré-modernistas e que tinham um público consumidor muito grande. Jaime, ou seja, nas suas pesquisas você consegue identificar elementos do móvel moderno já no começo do século XX? Já sim. Essa simplificação formal, o emprego de linhas retas, contenção formal, e a produção industrial também, né?
São coisas que, de uma certa forma, andam juntas, né? Mas então, a minha visão é que o móvel moderno, a aceitação foi muito gradual. Ele começa no final dos anos 20, muito próximo ainda do que se fazia na Europa, o Art Deco, o Bauhaus, e vai até os anos 60. Nos anos 60 ele tem uma aceitação generalizada, mas até ali ele vai sendo aceito gradualmente. Então, ele não tinha público consumidor que justificasse uma indústria. Indústrias realmente, né? Isso vai acontecer, embora as experiências industriais são repetidas, nós podemos até falar sobre isso depois, vai acontecer mais tarde, mas não havia mercado para justificar. Mesmo se os criadores, os autores tivessem produtos interessantes e investidores interessados em produzir aquilo em larga escala, como aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, mas não havia mercado. O mercado foi crescendo aos poucos, né? Então, essa é uma outra característica importante então do móvel brasileiro. Um móvel que vai se afirmando aos poucos, ao longo do século XX, e que tem essa estética industrial e uma produção semi-industrial, semi-artesanal. E que isso é transparente. Quando você vê um móvel brasileiro nesse período em um estrangeiro, você compara o tipo de acabamento, ele é diferente, ele tem alguma coisa do artesanato. Por isso ele também, uma outra característica dele, ele incorporou a grande tradição artesanal que nós tínhamos no Brasil desde o período colonial, né? E eu acho que até um aspecto interessante do móvel brasileiro, porque o modernista foi um pensamento, uma doutrina bastante afirmativa. E era uma afirmação de uma utopia, de uma proposta ampla, né, de mudança da sociedade, mudança do indivíduo. E isso, como toda utopia, não se realizou, pelo menos plenamente. E essa assertividade é quase como um elemento que hoje em dia se vê como datado, né? Quase que um toque de ingenuidade naquela utopia. E o móvel brasileiro, isso é uma visão bem pessoal meu, e isso é uma visão subjetiva, mas ele com essa ambiguidade entre estética industrial e produção semi-industrial, semi-artesanal, ele tem uma ambiguidade, ele tem uma incerteza ali que deixa ele, de uma certa forma, mais próximo até da visão que nós temos hoje em dia, né? Mais longe dessa assertividade. Ele tem essa ambiguidade, que a ambiguidade é uma característica do pensamento contemporâneo, da realidade contemporânea, né? As certezas se diluíram muito, né? Então é um pouco uma digressão que eu faço sobre o móvel moderno, né? Também outra característica que é importante é o uso das madeiras brasileiras. O Brasil era uma diversidade muito grande de madeiras, né? Isso foi muito bem aproveitado. Ele principalmente se valeu da madeira, embora tenha usado outros materiais também. E na contraposição na desejo de transformação que ele tinha e na contraposição o que era feito anteriormente, ele buscava também uma adaptação ao clima brasileiro, porque o que se tinha eram móveis que tinham acabamentos e materiais adequados a climas frios, né? Se falava em veludos, estofados, né? Então, o móvel brasileiro tem por exemplo, o exemplo dessa adaptação ao clima brasileiro é a combinação da madeira e da palhinha, uma combinação clássica, é o jacarandá e a palhinha. A palhinha não é brasileira, veio da Índia, mas ela foi usada até no período colonial, caiu em desuso. O móvel moderno fez muito uso dessa combinação, né? E caracterizou o móvel moderno brasileiro, né? Então, eu acho que seria isso, Jorge, assim, em termos gerais, alguns aspectos. É claro que é um tema muito amplo, não dá para esgotar assim, em algum tempo restrito, mas eu procurei dar algumas das características que eu acho que são mais importantes, né, para o móvel moderno brasileiro. Jaime, você disse que ele começou no final da década de 20 e foi até o final da década de 60. Sim. Só que existem alguns entendimentos de que ele teria começado na década de 40. Sim. Como é que você avalia isso?
Quando a década de 40 é o momento em que o móvel começa a se tornar mais brasileiro, o móvel moderno, né? Voltando àquele conceito, é uma linguagem internacional, e é internacional, mas que incorpora aspectos locais. Isso começa a acontecer mais no Brasil a partir dos anos 40. Mas final dos anos 20, existem móveis modernos e que são claramente modernos, que claramente se opõem ao que existia antes, que eram chamados móveis de estilo, móveis ecléticos, historicistas, que eram reproduções de estilos do passado. O que o móvel moderno se contrapôs aqui eram cópias, né, de estilos do passado, muitas vezes estilos misturados, né? Então, no final dos anos 20, você tem o John Grass, que trabalha com Art Deco, o Gregory Warchavsky, que é um arquiteto, que é o pioneiro da arquitetura moderna no Brasil, né? Mas trabalha muito com uma linguagem internacional. Tem esses móveis que são claramente modernos, mas que são ainda muito próximos das linguagens externas, né? Então, acho que essa dicotomia existe em função disso. Móvel moderno, mais com a cara brasileira, começa nos anos 40, mas nos anos 20, final, já tem mobiliário moderno, claramente, e que está nessa luta pela afirmação do modernismo em contraposição aos estilos do passado. Mas eu acho que é isso, então, resultado dessa dicotomia, né? Jaime, uma pergunta. É possível, existe alguma relação do móvel moderno brasileiro que surgiu no final da década de 20 com a Semana de Arte Moderna de 1922? Não existe relação direta, não existe... O design não participou, o consultor de mobiliário, da Semana de Arte Moderna. Mesmo a arquitetura teve uma participação muito pequena, 2 arquitetos estrangeiros, e que nem tinha uma proposta realmente identificada com o modernismo. Mas a Semana de 22 foi um marco, foi uma referência para um impulso para essa trajetória modernista no Brasil, né? Para essa construção do modernismo no Brasil. Embora ali não seja o único marco, nem tenha começado ali, mas foi um momento muito importante, né? Então, como o móvel moderno está muito próximo dessa trajetória da linguagem modernista no Brasil, então ele é, digamos assim, tributário da Semana de 22. Ele é dos muitos desdobramentos que surgiram a partir dali. Mas na semana, realmente, o móvel não teve um papel, não desempenhou um papel ali. Jaime, qual foi o impacto da arquitetura no móvel moderno brasileiro? Foi muito grande e acho que pode-se falar de 2 formas, uma direta e uma indireta. A direta, com o fato de muitos dos grandes arquitetos importantes modernistas fizeram mobiliário também. O próprio Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, Lúcio Costa em menor grau, né? Então, o fato desses arquitetos importantes estarem participando da produção do móvel já era um incentivo muito grande, um impacto muito grande. E depois, porque eles fizeram isso porque perceberam que não havia mobiliário compatível com os projetos que eles estavam apresentando. Então, perceberam, esse é o caso muito típico do Jorge Zalzupin, que até depois vai ser mais designer de móveis do que arquiteto, que ele percebeu que ele estava fazendo os móveis, as edificações, as construções modernistas, e que os clientes pediam uma mobília que fosse compatível com aquilo, não uma mobília eclética, não uma mobília de estilos antigos, né? Então, essa é uma contribuição muito, muito grande, né? Que eles fazem as construções, fazem o mobiliário também, e isso representa uma difusão dessa proposta moderna, né? E indiretamente também por esse motivo, porque eles estavam construindo a arquitetura brasileira, a moderna avançou rapidamente depois dos anos 40, né? Dos anos 30, anos 40. Então, eles estavam construindo construções que demandavam outro tipo de interiores, né?
Nem sempre isso acontecia, muitas vezes era comum ver edifícios modernos com mobiliário antigo, mas ali criou um impulso muito grande criou um espaço, né? Criou um espaço a ser preenchido pelo mobiliário moderno, tanto o espaço físico como o espaço conceitual, né? Então foi realmente, e pensando que esses arquitetos importantes fizeram mesmo, eles criaram mobiliários também. E nesse processo a construção de Brasília teve uma importância bastante grande. Bastante grande da mesma forma. Primeiro porque ela criou uma demanda muito grande para o mobiliário moderno. Não se concebia, os criadores de Brasília, Niemeyer e Lúcio Costa, não conceberiam outro tipo de mobília para os edifícios que estavam sendo construídos, projetados por eles, né? Teria que ser um mobiliário moderno. Então, só isso já é um mercado grande, porque era preciso ocupar todos aqueles edifícios públicos, as residências privadas, né, que faziam parte do projeto de Brasília. Agora, eu acho que até mais importante que isso, que a Brasília representou a consolidação dessa linguagem moderna no país. Essa trajetória que eu disse de afirmação do modernismo, Brasília é um ponto de virada. Ali realmente a linguagem moderna se consolidou. E com isso ampliou o mercado, ampliou a aceitação, ampliou a procura por esse tipo de mobiliário, inclusive possibilitou uma transformação do tipo de empresa que se dedicava a esse mobiliário, né? Jaime, na sua opinião, quais foram os principais designers? Olha, são muitos, né? Realmente uma coisa que caracteriza também a produção do móvel moderno brasileiro é uma exuberância. Existe uma quantidade muito grande de criadores e uma qualidade também alta em todos eles. Mas o Joaquim Terreiro é um nome central, a Lina Bobardi, o José Zanini Caldas, que agora, esse ano, o ano de 2019, se completou 100 anos da data de nascimento, né? O próprio Niemeyer, que projetou em conjunto com a filha dele, né, Ana Maria. Pode-se falar no Zalzupin também, no Geraldo de Barros também, que foi um nome importante. Esses são os principais, mas existem muitos outros, né? Jaime, no início da entrevista você tinha destacado a produção industrial desses móveis. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? De fato, assim, essa intenção de industrialização, ela percorreu toda essa produção. Mas ela vai se afirmar mais tardiamente. Quando a gente pensar em indústria como otimização de recursos, escala, grande produção, uniformidade na produção, quer dizer, um produto ser igual ao outro, né? Isso vai se conseguir depois. José Zanini Caldas, ele teve uma experiência com a fábrica de móveis Z no final dos anos 40, começo dos anos 50, que ele trabalhou muito com a otimização de recursos, madeiras compensadas, em que ele procurava desenhar os móveis para um aproveitamento maior da madeira, né? Depois a gente pensa no Michel Arnoux, foi uma mobília contemporânea, ele deu muita ênfase à precisão dos componentes, a padronização e precisão dos componentes. Ele já foi um exemplo de aproximação bem maior da produção industrial, né? Geraldo de Barros, que foi um artista importante, movimento concreto. O movimento concreto também é uma influência grande em todo esse cenário do mobiliário moderno, né, no Brasil. Ele deu muita atenção à padronização. Ele trabalhava com poucos elementos padronizados para formar uma linha grande de móveis, né? Mas Geraldo de Barros, José Zanini Caldas era uma produção que, você olhando as fotos, parecem mais oficinas do que fábrica. Michel Arnoux deu um passo adiante e o Percival Laffer é interessante porque ele começa nos anos 60, arquiteto também de formação, a primeira produção dele de móvel é em 1961. Isso, como eu comentei, em Brasília o mercado já era outro e ele
ele começou desde o início com a ideia de produzir industrialmente, produzir em escala, produzir em série, né? E o primeiro móvel dele, começou a vender em 1961, ele ficou surpreso com a aceitação que teve. E depois ele enveredou pela produção industrial, a indústria cresceu muito rapidamente. No final dos anos 60 já era uma indústria de 1.000 operários, 2.000 operários, e ele sempre ficou na produção industrial. Então ele é um exemplo de como as condições de produção do mobiliário tinham amadurecido a ponto de possibilitar a produção realmente industrial já nos anos 60. Né? As outras, naquilo que eu comentei, né? A intenção de industrializar, mas as limitações e uma produção que ficava mais numa semi-industrialização, mais numa fábrica do que numa indústria. Jaime, você vê algum designer que ainda não tenha tido o devido reconhecimento? Olha, a gente pode pensar em alguns designers que produziram muito pontualmente, produziram muito pouco. Então, já não tem a mesma relevância a partir daí. Até o Lúcio Costa, né, o grande arquiteto modernista, um dos criadores de Brasília, ele produziu, mas produziu muito pouco. Sérgio Bernardes, outro grande arquiteto, ele produziu pouco. E agora, alguns outros, se a gente pensar no Fungaro, Aida Boal, o Ernesto Rauner, Berg Miller ele teve uma produção muito, era um alemão radicado no Brasil, muito difusa em vários móveis de escritório, móveis residenciais, né? E ele tem uma produção importante, mas que talvez o reconhecimento dele como autor ainda não tenha chegado. Até falando do Percival Laffer, que ultimamente tem sido bem mais reconhecido, ele mencionava isso, que o nome dele não era associado aos móveis, né? Isso é mais ou menos recente, de uns 2 anos para cá, né? Eu penso assim, de memória nesses nomes, mas existem outros também, né? que tem uma produção importante, mas ainda não... A autoria deles não é tão reconhecida. Agora, uma coisa interessante é que ainda relacionada a esse tema é que existem os móveis de autoria desconhecida. Sim, sim. Existem muitos móveis a pesquisa do mobiliário moderno brasileiro é mais ou menos recente, né? Então muita coisa não foi descoberta ainda, quais são os autores, né? Havia muito o caso de empresas que produziam para os criadores, a autoria fica diluída, né? Existe o caso do Liceu de Artes e Ofícios, que é bem antigo, mas que produziu muito mobiliário desde o começo do século XX, né? E que entrou também, produzia por encomenda na fabricação de móveis modernos, mas a autoria muitas vezes é difícil de se identificar, né? E existe uma produção até bastante extensa que não se de qualidade, assim, de qualidade de fabricação, de projeto muito grande, mas que pelo menos até agora não tenha sido identificado e talvez não se consiga pela falta de documentação. Não é uma produção que tenha sido muito documentada ao longo do tempo, né? Agora, Jaime, uma dúvida. Hoje, o móvel moderno brasileiro ele é extremamente valorizado, mas depois da década de 60, ele passou por um processo de esquecimento, de ostracismo, correto? É correto, assim, pensando nos anos 60 como auge, né, isso, mas já a partir dos anos 70 houve caiu, esse móvel foi quase, até em alguns casos, fisicamente descartado, né? Porque coincide um pouco com o esgotamento do próprio projeto modernista no Brasil e fora dele, mas que esse esgotamento não significou num esquecimento do que havia sido produzido, mas no caso do móvel moderno brasileiro isso ocorreu, né? Foi visto um pouco como um estilo que tinha sido ultrapassado, né? Começou a se fazer outras coisas. Tem também um pouco o
problema do regime militar, da censura, que foi um pouco assim, cerceou de maneira geral um pouco a criatividade, né? E produziu um momento de vazio cultural. Mas o moderno realmente perdeu a relevância nesse período. Ele, assim, é comum conversar com famílias que disseram: nós tínhamos esses móveis, esses designers, e eles foram descartados ou foram para uma casa de praia e depois se perderam, né? E isso começou a mudar nos anos 90, meados dos anos 90, final dos anos 90. A retomada foi em 90. A retomada no final dos anos 90, segunda metade dos anos 90. Se acentuou muito nos anos 2000. E aí o que aconteceu foi um pouco um sentimento de surpresa com a qualidade, com uma redescoberta de uma produção que teve essa qualidade, teve essa quantidade também, essa abrangência, né? Foi produzida em quantidade, com muita qualidade. Então, houve um sentimento de surpresa e foi um movimento que foi se afirmando e crescendo a ponto de hoje o móvel moderno brasileiro ser considerado fora do Brasil como uma das principais escolas, né? Ele também é muito prestigiado fora do Brasil, em termos de mercado também, mas mesmo em termos institucionais, os museus têm exemplares do móvel moderno brasileiro. Recentemente, uma amiga foi numa reunião de diretores de museu, e essa reunião, uma entrevista aberta, então se diziam quais eram os objetos que eles tinham interesse em adquirir para os museus internacionais. Isso aconteceu na Europa, né? E um item que foi citado algumas vezes foram os móveis da Lina Bobardi, fora do Brasil, grandes museus importantes fora, né? Então foi uma produção mas teve essa peculiaridade, né, que não aconteceu com outras áreas, nem com a literatura moderna brasileira, nem com a arquitetura, né? Ela teve realmente um período de esquecimento, de ostracismo mesmo, que foi sendo recuperado depois, né? Jaime, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Espero que tenha... É um tema bastante complexo, né? Espero que tenha, pelo menos, os pontos principais a gente tenha conseguido mencionar. Com certeza. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.